Vamos para mais um desafio de Provérbios, capítulo 23, versículo 1 de Provérbios, capítulo 23. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Esse é um provérbios que nos ensina a quando estivermos em uma refeição com uma pessoa importante, uma pessoa de autoridade, a gente ter controle de nós mesmos. Porque durante a refeição é normal a gente se desarmar, é normal a gente estar mais aberto a opiniões, a gente fica mais vulnerável. Porque é um momento de alegria, assim como uma refeição, quanto bebida alcoólica também. Então, quando você for jantar com alguém importante, controle-se. É um conselho de sabedoria. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Ele pode estar querendo te persuadir com aquele jantar para que você faça alguma coisa, tome alguma decisão que não seja boa para você. E durante um jantar, como eu falei, você pode estar mais desarmado, você está mais tranquilo, mais relaxado. Você pode tomar uma decisão no momento da euforia, porque você está se satisfazendo com a comida, com aquele desejo de comer comida boa. Tanto que quantos personagens da Bíblia já não foram enganados por conta de comida. É uma forma de manipulação. Por isso que o provérbio de sabedoria fala: se você é guloso, controle-se, não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Versículo 4. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. É um conselho de sabedoria. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Além de um conselho, como eu sempre falo, a Bíblia não é só um conselho, é também uma ordem do próprio rei. É uma ordem de Deus, porque toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Isso é uma ordem do próprio rei. Não se mate, não se esgote de trabalhar. Nem pense demais nisso, nem gaste a sua energia mental pensando em enriquecer, pensando em ficar rico. Por quê? Olha, eles falam por que você não deve fazer isso. Pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe, como uma águia. Porque quanto mais você pensa no dinheiro e se mata de trabalhar, você está vibrando na escassez, você está vibrando na falta. E na Bíblia fala: quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Uma pessoa que ela é generosa, ela está vibrando na frequência da abundância. Por isso que ela progride na vida. E ela ajuda para beneficiar os outros, e ela vai ser ajudada com isso. E a pessoa que ela está vibrando na escassez, ela se mata de trabalhar para ficar rico, ela pensa demais em riqueza. E quando a gente está vibrando na escassez, a gente repele as coisas. Tudo começa a não dar certo. Por isso que Provérbios fala: pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Então você percebe que são dois extremos. De um lado, são pessoas preguiçosas que não prosperam na vida de jeito nenhum por conta da preguiça. A pessoa não tem iniciativa, não tem força de vontade para fazer nada. Só que do outro, tem um outro extremo. Pessoas que se matam de trabalhar tentando ficar rico e só pensa nisso o tempo inteiro. Eu conheci um rapaz que ele me mostrou o estúdio dele, que ele atendia e tudo. E aí, quando ele foi me mostrar, no quadro lá do estúdio dele, tinha um quadro com um cifrão, que era de dinheiro.
Aí aquilo eu pensei, a pessoa que ela só pensa em dinheiro, ela quer mostrar para todo mundo que o dinheiro é importante. O problema disso é que você vibra na escassez, que você vibra na frequência negativa e você repele o dinheiro assim. Então olha o que o Provérbios fala, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como a águia. Todos os gurus que são especialistas em finanças, em educação financeira, eles falam que o dinheiro ele é igual uma moça que você precisa conquistar e seduzir. Só que quando fica escancarado na sua testa o desespero, ninguém gosta de gente desesperada. E com o dinheiro é a mesma coisa. Quando a gente está desesperado pelo dinheiro, o dinheiro some, o dinheiro vai embora, foge da gente. Não adianta, porque quando a gente vibra na escassez, a gente repele tudo o que a gente quer. A gente vibra na abundância, na frequência do amor, aí sim a gente atrai. Versículo 6. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Aqui é um conselho para a gente não andar com pessoas miseráveis que vivem vibrando na frequência negativa, pessoas escassas, pessoas que têm uma energia, que têm uma mentalidade negativa. Porque a comida, a refeição, é um momento íntimo, é um momento de intimidade, que é um momento de estar com família, com amigo, com pessoas mais próximas que a gente ama. Por isso, um conselho, não coma na casa de um homem miserável. Porque você não deve andar com esse tipo de pessoa, você não deve ter intimidade com essas pessoas. Nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, todos os elogios serão desperdiçados. É um conselho de sabedoria para a gente não andar com pessoas miseráveis, com pessoas que vivem, que são falsas mesmo, que essas pessoas elas falam uma coisa, mas dentro do coração delas, dentro do íntimo, é outra. Então, é um conselho, não ande com pessoas miseráveis, não coma, não faça nenhuma refeição com pessoas que vibram nessa escassez, porque você vai começar a ser uma pessoa assim também, porque a gente aprende umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Versículo 6, 9, na verdade. Não perca tempo falando com o tolo. Ó, a vírgula, sempre que uma vírgula a gente tem que parar para refletir, para analisar. Não perca tempo falando com o tolo, não discuta com o tolo, não fica debatendo, querendo impor sua opinião, porque o tolo ele não se interessa em aprender, ele só quer dar a opinião dele, só acha que ele mesmo está certo. O tolo ele é orgulhoso, então ele vai arrumar uma briga. Por que que você não deve perder tempo falando com o tolo? Porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Então é um conselho de sabedoria que se você não cumpre, tem as consequências. Se nós não cumprirmos essa ordem, a gente tem as consequências, que é brigas, que é as consequências de conversar com o tolo. Então não perca tempo falando com o tolo. Se o tolo começar uma discussão, concorda com ele, não, você dá certo, é isso mesmo, não, tudo bem. Eu li uma história num livro que o homem foi perguntar para o sábio, falou assim, mestre, qual é o segredo da felicidade? Aí o mestre falou assim, nunca discuta com o tolo. Aí o homem pensou e falou assim, mestre, mas eu não concordo com isso. Esse é o segredo da felicidade? Não, eu não acho que isso seja o segredo da felicidade. Aí o mestre falou assim, você tá certo. Esse é o segredo da felicidade, nunca discuta com o tolo. É melhor você
Melhor a gente ter essa humildade para se humilhar de uma certa forma, de não impor opinião, de deixar a pessoa ter razão, de concordar com ela, do que discutir com um tolo. Porque quando você concorda, quando você dá a razão para ela, ela consegue o que ela queria e essa pessoa não vai discutir com você. Lembre-se que o tolo, ele não quer aprender. Ele só quer dar a opinião dele. Então não adianta você discutir com o tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Isso é um conselho de sabedoria para a gente exercer a justiça, para a gente ser justo com as pessoas, para a gente não roubar, porque isso é uma forma de roubo. Quando a gente tenta tirar uma vantagem de pessoas vulneráveis, como os órfãos, como a Bíblia fala, os órfãos, as viúvas, os pobres, porque são classes, naquela época eram pessoas que eram vulneráveis. E até hoje a pobreza são uma classe mais vulnerável. Por isso que a Bíblia fala que a gente não deve tirar vantagem, não mude de lugar, não tente tirar uma vantagem de pessoas em estado de vulnerabilidade, porque isso é roubo. Isso é considerado roubo, isso é uma transgressão da lei e da vontade de Deus. E isso é pecado e é uma ordem do próprio rei. Não tem que tirar vantagens de pessoas que estão em momentos de vulnerabilidade, de fraqueza, ou numa situação que tem como tirar uma vantagem pela situação crítica que a pessoa está. Por que nós não devemos fazer isso? Porque Deus é o poderoso defensor dos órfãos, versículo 11, e defenderá a causa deles contra você. Por isso nós não devemos tirar vantagem de pessoas em momentos de fraqueza, de vulnerabilidade, tentar tirar vantagem financeira ou até mesmo emocional. Aqui está falando de financeiro mesmo. Porque Deus vai estar do lado dessas pessoas e contra nós se nós fizermos isso. Imagina Deus sendo advogado da pessoa. A causa é ganha, certeza. Porque Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Aqui é uma quebra da lei, que é não roubar. É uma forma de roubo, tentar tirar vantagem de pessoas em momentos de vulnerabilidade ou pessoas que são numa classe inferior, numa classe que não está, que são mais fracas mesmo, que não tem como se defender. Versículo 12. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. É um versículo que nos ensina a prestar muita atenção no que a gente está aprendendo e colocar em prática, porque é assim que a gente aprende, pegar o conhecimento, colocar em prática. Eu estava estudando um curso esse tempo atrás e eu estava achando muito, muito difícil de entender para mim poder colocar em prática, praticar. E na mesma hora eu lembrei desse Provérbios, ele veio na minha mente. Preste atenção no que lhe ensina e aprenda o mais que puder. Aí eu fiquei voltando à aula, pausando, escrevendo, porque aí aquilo foi entrando na minha mente e eu comecei a aprender. Então é a gente ter um pouco de paciência no começo, porque tudo que a gente está aprendendo no começo é mais difícil da gente entender, porque o primeiro passo do conhecimento é essa falta de entendimento mesmo. No começo tudo é mais difícil, mas depois vai começando a clarear a mente sobre os ensinamentos. Então, é ter paciência com esse processo de aprender e prestar bastante atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Por quê? Por que nós devemos fazer isso? Aprender o mais que puder, porque quando a gente aprende na prática, e isso é adquirir sabedoria. Sabedoria para ter uma vida mais tranquila. Versículo 13. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. É um conselho para os pais corrigir os filhos.
para não deixar com que eles caiam porque é natural que a criança faça tolice. Então a criança, ela vai estar sempre fazendo tolice, vai estar sempre colocando a sua própria vida em risco. Quando a criança percebe que aquilo que ela faz tem consequências, que é um castigo, ela vai deixar de fazer. Então é um conselho de sabedoria. Não deixe corrigir a criança, porque ela está sempre colocando a vida dela em risco. E se não corrigir, ela poderá até morrer se deixar a criança sem correção. É o que o provérbio está dizendo. Não deixe corrigir uma criança. Umas palmadas não a matarão, para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Versículo 15. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Esse é um conselho do próprio rei. Se a gente se tornar sábio, ele vai ficar muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Isso aqui é uma forma de amor com palavras de afirmação. Deus falando, porque a Bíblia ela foi toda inspirada pelo Espírito Santo. Então Deus falando pra gente, seja sábio, porque eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Olha que interessante isso. Deus fica orgulhoso quando nós nos tornamos pessoas sábias. E temer o Senhor Deus é o princípio da sabedoria. Versículo 17. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Essa inveja das pessoas que tem uma liberdade, entre aspas, de fazer tudo o que querem, o nosso ego, que é a nossa carne, esse desejo de querer fazer a nossa vontade, pode dar um sentimento de inveja. Nossa, a pessoa faz tudo e eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso. Na verdade, quem tem liberdade verdadeira são pessoas que fazem a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quem faz suas próprias vontades é escravo dos seus próprios desejos. Os vícios sempre aparece que é uma coisa boa, sedutora, mas no final escraviza. Quem tem disciplina tem liberdade, porque a disciplina você tem a opção de cair naquela tentação ou não, mas quem já está lá é muito difícil sair. Quantas pessoas não aproveitaram a vida e depois se afundaram nos vícios? Então olhar para a vida da pessoa que ela está só aproveitando a vida, os prazeres, os vícios, todos aqueles frutos da carne, olhar para a vida dela, parece que a vida dela está tão boa, mas no final, se ela tentar sair, é uma prisão. Aquilo ali é uma vida só de fachada, é só um prazer momentâneo. No fundo, todo mundo tem esse vazio, porque só Deus preenche o vazio da nossa alma. Por isso as pessoas por fora parece que estão bem, estão felizes, estão aproveitando a vida, só que elas são escravas dos seus próprios prazeres. E olhando de fora, pode dar uma inveja, pode pensar, eu não posso fazer nada. Mas o nosso futuro, o que fala versículo 18? Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. No futuro é que a gente vê o que vale a pena. E o futuro é aqui nessa terra mesmo. São a colheita dos nossos atos. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. A pessoa que ela curte, aproveita a vida, faz tudo o que dá vontade, no futuro ela tem a colheita das suas próprias atitudes, dos seus próprios atos. E a pessoa que ela tem a Deus, no futuro ela colhe paz, alegria, sabedoria, prosperidade em todas as áreas, emocional, espiritual. Como é bom ter uma noite tranquila. Pessoas que são guiadas pelos seus próprios prazeres, elas não têm uma noite tranquila, porque vem doenças emocionais, porque vem medos, vem insegurança, porque só confiar em Deus que dá a verdadeira segurança. Então é um conselho
de sabedoria, não tenha inveja dos pecadores. Por fora parece que eles estão bem alegres, mas por dentro eles têm um vazio muito grande. Outra ordem do rei: procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. O que você ganha com isso? Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Seu futuro vai ser tudo de bom. Você vai ter total liberdade. Disciplina é liberdade. Uma pessoa que ela é temente a Deus, ela pode escolher sair qualquer hora, curtir a vida, pode escolher viver os prazeres momentâneos. Só que uma pessoa que tem vários vícios, quando ela escolhe sair, ela consegue sim, mas ela é escrava, então ela vai sofrer muito para conseguir sair. É assim como uma dieta. Uma pessoa que ela é disciplinada, vamos dar um exemplo simples. Uma pessoa que ela é disciplinada em treino, dieta, e ela segue tudo certinho, bonitinho. A hora que ela quiser parar de treinar, de fazer dieta, ela para facilmente e vive uma vida sedentária, comendo tudo que quer. Agora, para uma pessoa que é sedentária, que tem hábitos alimentares totalmente desregulados, na hora que ela vai começar a treinar, fazer dieta, para ela é muito, muito difícil. Então ela tenta várias e várias vezes. Por quê? Os maus hábitos, eles aprisionam. E a disciplina de fazer os bons hábitos, ele liberta. E assim é quando a gente segue a Deus. Todas as áreas da vida. A liberdade, a disciplina em todas as áreas, de seguir a Deus, de cumprir a sua lei, que é a lei do amor, que é a lei da liberdade. A lei da liberdade, você tem liberdade para você fazer o que você quer, a hora que você quiser. Agora, quando a pessoa ela tenta mudar, aí ela vê que ela estava numa prisão mesmo. Mas sim, é possível mudar. E assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. As pessoas muitas vezes elas mudam pela dor, quando elas veem que os seus hábitos de vida, que a sua forma de viver não traz nenhuma recompensa futura, só traz dor e sofrimento. Versículo 19. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Aqui é um conselho para a gente vigiar, ter esse autoconhecimento, voltar-se para dentro, para se conhecer mesmo. Por que eu faço o que faço? Quais são as minhas emoções que eu mais sinto? Porque é assim que você vive as suas emoções, que elas são mais fortes, são as que dominam a sua vida. Olha que o versículo 20 fala: não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Outro conselho e ordem do próprio rei: não ande com pessoas que bebem demais, nem com quem come demais. E claro, não seja essa pessoa. Não coma demais, nem beba demais. São vícios e todos os vícios, eles são uma forma de idolatria. Por que você não deve andar com pessoas que bebem demais, nem com quem come demais? E por que você não deve ser essa pessoa? Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. As pessoas que bebem demais e comem demais, isso é uma quebra de princípio bíblico financeiro. A gente precisa de energia, de estar bem mentalmente, de estar saudável para trabalhar, para produzir riquezas, para trazer sustento. E a pessoa que ela come demais e bebe demais, ela tem mais sono, ela tem mais preguiça, ela não consegue pensar racionalmente. E isso acaba levando à pobreza e à miséria. Pessoas que têm vícios como a comida e a bebida, se ela for pobre, é muito, muito difícil ficar rico. O que o Provérbios fala? Porque tanto os beberrões quanto os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. Então, se você quer progredir na vida, se você quer liberdade financeira, você deve esquecer essas duas coisas: comer demais e beber demais.
O álcool não faz bem para nada, então o álcool a gente já pode excluir totalmente da vida. Eu excluí o álcool da minha vida, que eu não bebia final de semana, mas quando eu bebia muito, não bebia todos os dias, mas eu bebia final de semana. Quando eu comecei a ler Provérbios, eu parei, cortei totalmente o álcool por conta disso, porque Provérbios de sabedoria fala, porque as pessoas que bebem muito, elas não conseguem ficar ricas, elas não conseguem pensar, elas não têm energia. É a pessoa que vive com sono, porque o corpo precisa de tempo para se recompor mesmo. Então, um princípio bíblico financeiro: não gaste seu tempo, nem sua energia, nem seu dinheiro com comida e com bebida. E não ande com essas pessoas, porque quem anda com essas pessoas, a gente tem os hábitos do nosso meio. Versículo 22. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Conselho de sabedoria: honrar pai e mãe, que isso é uma ordem do rei, é um dos mandamentos. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Ou seja, compre conhecimento, adquira sabedoria. Pegue todo o conhecimento do manual da vida e coloque em prática. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça com que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Um conselho de sabedoria: ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa que tem sabedoria, ser uma pessoa de bom senso, porque você vai fazer os seus pais felizes, você vai honrar seu pai e sua mãe. Versículo 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Um conselho de sabedoria contra o adultério. Porque o adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor Deus detesta. Então, quando ele fala as prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa sem saída, ele está falando não só da mulher, mas do homem também, da imoralidade sexual, do sexo fora do casamento. É uma armadilha perigosa porque tem as consequências desse pecado e são muito, muito graves. Primeiro, doenças sexualmente transmissíveis. Outra que é a espiritualidade, você se torna uma só pessoa com ela. Tudo que é do outro passa para você. E isso é uma quebra de princípio bíblico até financeiro. Uma das causas que faz a pessoa não progredir na vida, viver uma vida miserável ou se está crescendo na vida, quebrar é a quebra desse mandamento que é não adulterarás. Então, é uma armadilha perigosa sem saída. Destrói a vida da pessoa mesmo. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Ele fala sobre os homens porque os homens têm mais essa tendência, têm muito mais energia sexual que a mulher. Mas isso é um conselho de sabedoria tanto para o homem quanto para a mulher. Ele pode destruir a sua vida, tanto emocional, tanto da saúde física mesmo e a sua saúde financeira. Versículo 29. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Aí você pode pensar, quem são essas pessoas que estão sempre com a vida aflita, brigando, se queixando, triste, com dor? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Então, um conselho de sabedoria que Provérbios dá é não beba bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, ela na hora é um prazer momentâneo que depois traz tristeza, dor, brigas, queixas.
Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente. É o vinho com álcool. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. O que isso quer dizer? O que ele está querendo nos ensinar? Quando a gente bebe o álcool, na hora é muito bom, é muito prazeroso, mas depois você fica de ressaca, não consegue pensar direito, você não vai ter energia, força para prosperar na vida, você vai sentir dor no corpo, mal-estar, aflição, uma dor no peito. Uma das coisas que eu parei de beber álcool, já tem, se não me engano, uns 2 anos que eu parei, foi porque no outro dia eu sentia uma sensação tão ruim no meu peito, uma dor no peito, uma sensação de vazio, de mal-estar. Então, olha o que Provérbios fala sobre isso. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Como o álcool, ele é muito espiritual. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Todo esse princípio bíblico do 29 ao 35 está dando um conselho para não beber bebida alcoólica. Por quê? A pessoa, quando ela bebe, ela fala demais, fala tolices, fala o que não deveria, se mete em roubadas, em encrencas. Quantas brigas, quantas tragédias já não aconteceram por conta do álcool? A pessoa, ela ouve uma coisa, entende outra. A pessoa aflora as suas emoções principais. Então, o álcool, ele é muito, muito perigoso. Parece uma coisa inofensiva, só que ele mexe com o seu estado emocional. E as emoções, elas são um combustível para a ação. Tem outro provérbio que fala assim: meu filho, não é bom que os reis bebam bebida alcoólica. A bebida alcoólica, olha como é uma quebra de princípio bíblico financeiro, que faz a pessoa não prosperar na vida. A bebida alcoólica são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. O vício do álcool, a vontade de beber bebida alcoólica, ou só uma cervejinha, só um pouquinho, na verdade, eles são todos os vícios, mas o vício do álcool principalmente porque ele é muito sociável. Todos os vícios, mas o vício do álcool porque as pessoas consomem mais. Todo vício é para tapar uma ferida emocional. A pessoa está com uma ferida emocional muito grande e ela busca no vício tampar essa ferida. Por isso que esse provérbio fala: a bebida alcoólica são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. É para a pessoa esquecer da vida triste, amargurada que ela vive. Só que quanto mais ela bebe, mais triste, infeliz, amargurado, com dor vai sentir. Vai só aumentando essa ferida emocional. Então, racionalmente, não tem lógica a gente se entregar aos vícios. É muito melhor ter liberdade verdadeira, que é a liberdade, que é a lei perfeita, que é a lei da liberdade que traz a liberdade para a vida das pessoas, paz, alegria verdadeira, para não ter que ir em busca de vícios. Então, leia Provérbios todos os dias, por 2 anos, para você adquirir sabedoria. Sabedoria é em todas as áreas da vida. Sabedoria emocional, espiritual, para você ter inteligência emocional, para você ter conselhos bíblicos financeiros, para você prosperar na vida, para você ser uma pessoa inteligente mesmo. Então, adquira sabedoria, leia Provérbios todos os dias. Então é isso, gente. Eu guardo sábado e agora já são 18 horas. E amanhã teremos Provérbios capítulo 24. E eu posso fazer live
aos sábados sobre provérbios, porque eu estou ensinando sobre o manual da vida. Só que o sábado eu gosto de tirar mesmo para descansar e para adorar a Deus também. Então eu vou fazer a live amanhã à noite, Provérbios capítulo 24.